Fala, YouTube, bora ver aqui o modo sábio do Minato faz sentido e o Julião pode provar. Então é isso aí, né, mano? Videozinho do Família Ninshu. Um canal que tá meio parado, né, mano? O cara tava de férias aí, ó, ficou 4 meses sem postar. Meu amigo, volte para nós, seja bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. E bora ver esse vídeo aqui, o vídeo falando sobre o modo sábio do Minato. Eu já falei um pouco sobre esse aspecto, né, esse elemento da narrativa do Minato. Eu acho que eu já falei ele no vídeo de retcon, né, que eu apontei falando que não é bem um retcon. Porque na minha concepção fica aberto demais pra ser definido como um retcon, sabe? Não é uma coisa que foi substituída no passado nem nada do gênero. Ao meu ver, não muda em nada na narrativa o Minato ter esse jutsu, principalmente porque é algo que faria sentido ele ter, né? Então, vamos ver o que o Julião acha disso tudo. Se eu sou louco, se ele tá certo, se eu tô errado, se a gente concorda, se a gente discorda, bora ver. Vamos logo com isso aí, bora lá. Você já ouviu muita gente falar que o modo sábio do Minato não faz sentido. Já vi muita gente falar que é retcon, que é furo de roteiro, que é tudo. Que foi forçado, Sim. ou até que o Kishimoto forçou demais tirando do rabo. Mas hoje, 10 segundos de vídeo o cara já soltou um tirou do rabo. eu vou te provar que isso não é verdade. Na verdade, o modo sábio do Minato já havia sido revelado implicitamente no mangá muito antes da Quarta Grande Guerra Ninja. E mais, ele já tinha usado em vida. Eu vou te mostrar passo a passo de como Kishimoto deixou as pistas no mangá. Olha, se ele usou em vida foi off-screen. Foi fora de tela, né? Vamos ver. Legal, hein? Legal. Fala família, sou Júlio Dias e virou moda falar mal de Naruto, né? Ixi. Tudo agora é forçado, tudo é furo de roteiro. Sempre foi, meu amigo, sempre foi moda falar mal de Naruto. Nada faz sentido em Naruto. Kishimoto é um péssimo escritor. Ou será que as pessoas só não prestam atenção na obra? Naruto é uma obra muito complexa e cheia de detalhes. Sim, tem seus retcons, sim, mas nem tudo é retcon. Muitas coisas têm explicações no mangá que a galera apenas deixou passar despercebido. Aí já viu, né? Verdade, pior que é isso mesmo. Às vezes a galera pega muito pesado com o Naruto e, véi, sai de mão total. Isso aí é motivo pra muita gente que se diz fã de Naruto sair falando mal, dizendo que tudo em Naruto é forçado. Não, na real, ó, tem muita coisa que pode ser criticada em Naruto, tá ligado? Mas a galera tá tentando puxar de tudo, tipo qualquer jutsu, qualquer coisa. E, mano, é bizarro. E é do nada. Do nada o Kishimoto quis dar um poder pra fulano. A real é que Naruto é uma obra muito bem amarradinha, tá? Porque se você for pensar em quanta coisa, quanto jutsu, quanta técnica tem Naruto, mano, nossa, pra ter 1001 furo de roteiro é fácil, tá? É fácil. Então, tipo assim, ao meu ver, a equipe da edição, né, do Naruto, a editora e todo o time que compõe a parte editorial, cara, devem ter feito todo um esquema muito bem bolado pra conseguir juntar várias informações uma na outra sem que ela ficasse sem sentido, sabe? Sem que, por que tal personagem não fez aquilo? Ou por que isso não aconteceu? Eles devem ter pensado muito pra conseguir juntar tudo e ficar tudo conectadinho. Recentemente eu tenho visto a comunidade de Naruto apontando que o modo Sennin do Minato é um puro fanservice, que simplesmente sem construção narrativa nenhuma, o Minato apareceu com o modo sábio na Guerra Ninja. Pô, não acho que foi fanservice, até porque, tipo, foi muito breve, sabe? Pra ser só um fanservice. Por outro lado, o Kakashi ter um Susanoo fudido, pra mim aquilo lá é o puro suco do fanservice, tá? Aquilo lá, pra mim, faz muito mais sentido ser fanservice do que isso. Isso aí foi, tipo, só uma apariçãozinha rápida, né? Não foi muita coisa, não. Do nada, até porque pouco antes, ele tinha pedido ao Naruto para adicionar Senjutsu no Rasengan dele, Sim. ao invés de fazer ele mesmo. Mas não é bem assim, isso já havia sido trabalhado narrativamente no mangá. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que Minato foi listado como um dos ninjas com contrato com os sapos, desde o capítulo 96. O nome dele aparece no pergaminho dos sapos, junto ao nome do Naruto, Jiraiya e Yahiko. E na real, deve ser isso mesmo, tá? Provavelmente é isso mesmo. Mas eu não verifiquei essa parte aqui do Yahiko, não. Depois eu tenho que dar uma olhadinha. Mas seria muito legal se fosse, hein? Se for isso mesmo, cara. Porra, é do caralho. Namikaze Minato. Eu lembro que o nome Minato, ele é em katakana, né? Fica bem estranho isso aqui. Eu acho que isso aqui não é Namikaze Minato, até porque eu não me lembro se o nome dele já tinha sido revelado nessa época. Eu acho que aqui tá escrito Quarto Hokage ou algo assim, se for o nome dele aqui, né? Uzumaki Naruto, ok, não sei se é isso, mas ok.
E Jiraiya, não sei também, mano. Tem que... Essa parte aqui dos kanjis, mano, realmente tem que dar uma boa verificada, porque é muito, muito estranho. Tá muito, muito mal escrito, né, mano? A gente tem que dar uma boa verificada aí. Mas se for Yahiko mesmo, sensacional, né, mano? Sabiam dessa curiosidade? Não, né? Então já merece o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Deixa o like para fortalecer o meu trabalho, se inscreve aqui se você é fã de Naruto e curte esse tipo de conteúdo. E na verdade, Minato foi o primeiro personagem a mostrar a invocação dos sapos. Pois é, no capítulo 1 ele já mostra isso. Até mesmo antes do Jiraiya, desde o capítulo 1 do mangá. Isso mesmo, cara, isso não é exclusivo do anime. No mangá, se você prestar muita atenção na primeira página, tá lá, Minatinho em cima de um sapo. Já tem o sapito. O modo sábio aparece pela primeira vez no capítulo 375. Foi somente ali que foi mostrado o que é o Senjutsu de verdade. No capítulo 412, quando Fukasaku leva Naruto para treinar o Senjutsu no Monte Myoboku, ali ele solta uma frase crucial. Ele vai falar da frase do... que a galera tenta usar como se fosse uma exceção, né? Que é só o Jiraiya e só ele, só o Naruto e o Jiraiya. Mas espera aí que, mano, eu tenho aqui uma paradinha que eu deixei separado já pra falar sobre isso no vídeo do Minato. Eu nem sei se eu vou usar, mas eu já tinha pesquisado essa parte, ó. Vou abrir aqui do lado. Essa aqui e essa aqui também. Essa aqui é a página inteira, né? Essa aqui é a página inteira. Eu não sei o que o Julião vai falar, mas eu vou deixar ele falar primeiro e depois eu explico o contexto. Vamos ver. Treinamento não é para qualquer um. Foi apenas você e o Jiraiya. Eu não traria mais ninguém aqui. Muitos fãs interpretam essa frase como uma exclusividade absoluta. Sim, uma questão exclusiva que faria o Minato não estar dentro desse grupo, né, de pessoas que têm o domínio do modo sábio. Mas aí, a gente tem que lembrar uma coisa, japonês é uma língua extremamente contextual. Então vamos ler a página inteira aqui junto, só pra você entender o contexto da passagem e não ter nenhuma dúvida sobre o que o Fukasaku realmente tá falando aqui. Vamos lá, ó. Eu nunca pensei que treinar a energia natural seria tão difícil assim. E aí ele fala que é apenas através da perseverança que você pode adquirir a verdadeira força, né? Aí ele fala, eu sei, mas se isso me fizer tão forte quanto o sábio tarado, eu irei fazer qualquer coisa. E aí o Fukasaku, ele meio que fala, tipo, ah, não, na real não é só isso, não é só perseverança não, cara. Ó, não é todo mundo que consegue masterizar esse treinamento. You could say it's only possible... Ah, tá. Você poderia dizer que isso só é possível porque é você e o Jiraiya. Qualquer outra pessoa não teria trazido aqui. O que você quer dizer com isso, né? O que ele tá falando sobre isso? Do que ele tá falando exatamente? Qual que é o critério para trazer alguém para cá? A não ser que você possua uma enorme quantidade de chakra dentro de você, a energia natural iria simplesmente tomar conta de tudo. Então, ter bastante chakra faz parte do requisito mínimo para você conseguir dominar a energia natural. E aí isso é então incrível que a energia natural realmente é. Então o contexto aqui que o Fukasaku tá falando, ele tá explicando pro Naruto qual que é um critério importante de você dominar, não é só perseverança. Não basta perseverança, você precisa ser alguém que tem muito chakra. E o Naruto, quem que ele conhece que tem muito chakra? O Jiraiya. A maior referência do Naruto nesse momento é o próprio Jiraiya, né? Então, a partir desse momento, ele tá usando o Jiraiya aqui como ponto de referência sobre isso, sobre chakra. Não quer dizer que outras pessoas não tentaram ou não dominaram o modo. Até porque... Aí vem o segundo print, que é isso aqui, ó. Quando você começa a se transformar em um frog, em um sapo, eu vou bater em você pra você voltar, né? Tipo, ele tava falando sobre usar o bastão e tudo mais. Falando na real, mesmo o Jiraiya não era capaz de masterizar a técnica. Quando ele manipulava o Seiji Jutsu, né, o chakra sábio, o Jiraiya sempre adquiria traços de sapo. E isso porque ele era um dos melhores nisso. Então, meu amigo, um dos melhores. Já diz aí que tem outros que tentaram e outros que conseguiram. Ele era um dos melhores, ele não era o melhor. E nesse sentido, o Jiraiya é um dos, o que já abre margem para outras pessoas terem sido treinadas. E não só terem sido treinadas, né, nem só falhou e tal, como a gente sabe que as estátuas aqui são de pessoas que falharam. Mas não só isso, mas como ele é um dos melhores, então tem pessoas que são melhores ou são tão boas quanto ele.
o que abre uma margem considerável pro Minato simplesmente saber o Sage Mode. Não é nada absurdo falar que ele poderia estar dentro desse grupo. Tá? Apenas Jiraiya e Naruto teriam tido contato com o modo sábio, mas quando a gente analisa com calma, o sentido é outro. Vamos entender bem o contexto. Bora ver o que o Julião vai falar, bora ver se ele vai falar a mesma coisa que eu. Tô curioso, vamos ver. O que o Fukasaku diz é que apenas pessoas com grandes reservas de chakra conseguem se adaptar ao treinamento. Então por que falar apenas do Naruto e do Jiraiya? Simples, porque eram as únicas referências que o Naruto conhecia. Exatamente. Não faria sentido você trazer agora o Minato à tona, principalmente porque ele não tem uma referência básica para ele saber se o Minato tinha ou não o chakra, sabe? O que o Fukasaku tá falando naquele momento é sobre quantidade de chakra. E para explicar, para ensinar pro Naruto, precisa ser um exemplo que ele tenha visto. Então pra que o Fukasaku falaria do Minato? Naruto não sabia das habilidades do Minato, não sabia nem que o Minato era o seu pai até aquele ponto da história. Perfeito. Mas isso não significa que ninguém mais pudesse dominar o Senjutsu. Exatamente, que nem eu falei ali, ó. Mano, esse painel aqui, mano, ele é muito importante. Ele revela totalmente isso tudo, mano. Ele deixa claro que existia um grupo de pessoas que masterizou, e não só o Jiraiya. Na verdade, essa fala já abre espaço para outros ninjas com grande quantidade de chakra terem passado pelo mesmo tipo de treinamento. Sim. Até porque vamos lembrar que aquelas estátuas lá é falado que eram outros ninjas que haviam treinado o Senjutsu e falharam. Ou seja, outros ninjas já haviam sim treinado o Senjutsu. E adivinha quem se encaixa nesse perfil de grandes reservas de chakra? Exatamente, Minato Namikaze. No capítulo 418, Naruto finalmente consegue ativar o modo sábio sem precisar do óleo dos sapos. E mais do que isso, ele ativa o modo sem apresentar características de sapo, diferente de Jiraiya, que ficava com traços de sapo e quanto mais a luta se prolongava, mais características ele adquiria. Nesse momento, Fukasaku reconhece que Naruto já havia superado Jiraiya no domínio do Senjutsu. Isso é muito importante, porque Kishimoto está estabelecendo um sistema de comparações, mas apenas no que diz respeito ao domínio do Senjutsu. Isso não significa que aquele Naruto ali já seria capaz de vencer o Jiraiya em um X1, por exemplo. Até porque um X1 é muito mais do que apenas... Sim, não, com certeza, um duelo vai muito além só disso, sim. De bruto, envolve experiência e muitos outros fatores. Não é só porque você domina um Sage Mode melhor que o outro que você vai ganhar dele obrigatoriamente. Não tem nada a ver, o Julião tá certo. Para determinar o vencedor de uma batalha. Primeiro, Naruto supera Jiraiya, que tinha o modo sábio. Aí, olha só, ele colocou. Imperfeito, como Fukasaku deixa claro. E como veremos a seguir, essa escada comparativa não para por aí. Ele podia ter falado mais sobre esse painel, tá? Só um feedback aí pro Julião. Mano, esse painel aqui ele é muito importante, tá? Eu acho que você podia ter feito mais, falado um pouquinho mais sobre ele. Porque eu sei que você mostrou e tal, mas usar ele como argumento é muito importante. Porque realmente enfatizar o valor dele, mano. Tá aí, ó. Ele era um dos melhores. Ponto. Ele não era o melhor. Tem pessoas tão boas quanto, se não superiores, sabe? Esse painel já é o suficiente pra fazer o vídeo, mano. Esse painel é isso, mano. Aí, Naruto passa por todo o treinamento até chegar na fase final do treinamento, que é a fusão com o sapo sábio. Isso serve para o usuário do modo sábio superar a fraqueza do modo sábio dos sapos. Isso aí, inclusive, porra, teria sido muito útil na guerra. Eu não sei onde é que tá o sapo. Pera aí, calma. O sapo, ele voltou pelo Pain, né? Ele tinha morrido, mas ele voltou. Ele podia ter sido usado na guerra, né? Podia. Fukasaku explica que, como é impossível reunir energia natural enquanto se move, é melhor invocar os sapos sábios para fazer esse trabalho por ele. Assim, em uma luta, o usuário do modo sábio não fica vulnerável enquanto entra no modo sábio, e ainda remove o efeito do tempo limitado. Nossa, mano, o downgrade de você ter que ficar parado numa luta pra ativar isso é muito alto, cara. É um risco muito alto, é muito perigoso, sabe? Falando no Minato, né, porque esse aqui é um vídeo sobre o Minato, cara, é muito ruim pro Minato que tem um estilo de luta tão ofensivo, tão rápido, que consiste em entradas e saídas do campo. Mano, pro Minato entrar no modo sábio, ele precisaria sair do campo de batalha, entrar no modo sábio e voltar muitas vezes, né? Então, tipo assim, ele tem que literalmente parar tudo, deixa eu entrar no modo sábio
e volta. Sendo que ele nem consegue manter por muito tempo também. Então, tipo, pro Minato usar esse modo sábio tem que ser extremamente situacional. Basicamente, todo ninja que passou por esse treinamento tem como recomendação direta do Fukasaku invocá-los nas batalhas para um melhor resultado. Sim, pro Minato, mano, isso seria perfeito, porque aí ele não precisaria parar pra reunir a energia natural. E isso é questionado durante a luta contra o Pain. Fukasaku fala para Jiraiya aprender a entrar no modo sábio sozinho e não ter que ficar invocando eles sempre. Mas Jiraiya diz que foi preciso porque o adversário estava em outro nível. Ele tinha o Rinnegan. Então, galera, isso não Contra o Pain não tinha que fazer não, mano. é algo que apenas Jiraiya podia fazer, e sim todos que passaram pelo treinamento do Monte Myoboku. O caso de Naruto se tornou exceção por causa da Kurama. É que Naruto também é muito brabo, né, no modo sábio, mano. Tem que lembrar que, tipo assim, Naruto superou geral, mano. A gente pra lembrar, pô, Naruto dominou e tal, mas, mano, ele superou todo mundo, mano. Que simplesmente não permitia a fusão. No A capítulo Kurama tava encebando também, é verdade. 430, Naruto chega ao Pô, mas também era difícil, né? Tinha um pergaminho do sapo dentro do Naruto, tinha Kurama dentro do Naruto, tinha o corvo do Itachi dentro do Naruto, vai ter agora sapo em cima também? Aí é foda, né? A Kurama tem que falar, não, chega, campo peraí, de né? batalha contra Pain já em seu modo sábio. Pera Logo aí, no né, início, paizão? ele destrói o Caminho Asura com um único Rasengan. E só um parêntese aqui. Foi a primeira vez que ele criou um Rasengan sem clones. Ô, louco, não sabia disso não, hein? Foi a primeira vez que ele usou? Sério? Nossa, eu não... No anime parece até um soco, mas Ah, não, dá pra ver o Rasengan aqui, ó. Dá pra ver o fluxo de chakra. no mangá dá pra ver claramente o Rasengan No mangá dá pra ver muito mais nítido, sim. em sua mão. E nesse Caraca, momento mano. acontece uma conversa reveladora entre Fukasaku Mas pior que faz muito sentido ser esse o momento em que ele consegue dominar ali, ó, só com uma mão. Faz muito sentido, mano. Mano, ele teve um upgrade gigante aí. e Gamabunta. Gigante. Gamabunta observa Naruto de Inclusive, tem um capítulo, deixa eu ver aqui se eu tenho ele fácil. Tem um capítulo aqui, mano, que é o 415. 415, cara, é um capítulo muito interessante por causa disso aqui, ó, se liga. O nome do capítulo é Novos Poderes, e aí o Sasuke desperta o Amaterasu. E sabe o que também acontece nesse capítulo? É quando o Naruto está literalmente aprendendo mais sobre o modo sábio. Mano, é muito legal esse capítulo. Esse capítulo, ele, tipo, já fala novos poderes. Tanto o Naruto quanto o Sasuke estão tendo upgrade no mesmo tempo, cara. Provavelmente no mesmo dia, porque, tipo, a luta do Killer Bee contra a equipe Taka, ela acontece em paralelo ao treinamento do Naruto e à invasão do Pain. Então, tipo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é engraçado isso, mano, porque enquanto o Sasuke tá lutando contra o Itachi, também pode ser que tenha acontecido a luta do Jiraiya contra o Pain, né? Muito doido, mas muito legal. costas e diz que consegue ver duas pessoas no Naruto. Os paralelos de Naruto, mano, eles são muito bons. O Kishimoto, ele conseguia amarrar tudo. O Kishimoto é a equipe dele, né? Sozinho ele não deve ter feito isso, mas nem ferrando, mano. É muita coisa pra administrar. Mas, tipo assim, na moral, ele conseguia fazer diretamente o Naruto progredindo ao lado do Sasuke progredindo, mano, diretamente. Uma escadinha muito boa de acompanhar naquela época. Jiraiya e Minato. Fukasaku concorda, confirmando que também enxerga isso. E logo depois ele conclui: Naruto já superou seus antecessores. Pô, esse aí é um painel interessante, cara. O que ele quer dizer com isso, né? Tem que ver literalmente a página toda. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá, eu acho que essa página aqui... acontece isso aqui. Só que, mano, quem tá vendo isso, se eu não me engano, é a Tsunade. Eu acho que isso aqui é o ponto de vista da Tsunade, pelo que eu tô interpretando aqui. Porque, ó, ela tá mais perto, dá pra ver. A princípio, me parece ser o ponto de vista da Tsunade pensando nisso. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Gamabunta fala: ô vovô, ele não parece lembrar você aqueles dois? E aí o velho fala, sem dúvidas, né? Indeed. Naruto superou seus antecessores, né? Seus mestres. E aqui eu acho que ele tá falando de poder, tá? Não necessariamente modo sábio, mas também superou em modo sábio. Nesse momento aqui ele já tinha superado os dois no modo sábio. E se você quiser colocar no contexto que o arco inteiro é sobre dominar o modo sábio, pô, essa frase aqui tá correta, cara. Essa frase aqui tá completamente correta. Agora, pode ser um foreshadow de que o Minato também sabia? Assim, eu acho que o outro argumento desse aqui já rebate. Mas se você quiser usar isso aqui também, pra mim faz sentido, porque, querendo ou não, se o Minato sabe o modo sábio, quem ensinou foi o Fukasaku. Então, né, faria sentido ele falar que, beleza, o Naruto superou, ele tá conseguindo manter perfeitamente e não vai parar. Ele vai usar até o final da batalha, e o sistema que ele criou com o clone, né, deixar o clone parado e tal,
também é muito eficaz, cara. Então, sim, ele superou o controle facinho. Isso mesmo, no plural. Essa frase pode passar batida, mas é extremamente reveladora. Fukasaku está falando do domínio do Senjutsu. Ficou um pouco aberto, cara. Admito que ficou um pouco aberto esse argumento, eu não compro tanto, mas pode ser, tá? Pode ser também. Eu não acho que seria... Pá, é sobre apenas modo sábio. Não, acho que não. Mas eu acho que também é sobre modo sábio. Acho que também pode ser interpretado sim como modo sábio, mas não é... Eu acho que não exclui também o poder. Ou seja, Kishimoto não só deixa claro que Jiraiya tinha um modo sábio imperfeito, como também mostra que Minato era outro dos antecessores que Naruto havia superado no domínio do Senjutsu. Isso apenas 55 capítulos depois da estreia do modo sábio na obra. E aqui vem um detalhe fundamental. Fukasaku só conhece quem treina com ele. Naruto, por exemplo, invocava Gamabunta desde pequeno, mas só foi conhecer Fukasaku quando foi ao Monte Myoboku. Correto. Tirando, claro, o motivo da morte de Jiraiya. Então, se Fukasaku conhece o nível de Minato no Senjutsu... Oh, que legal, aquele painel ali eu não lembrava não. Esse aqui, ó, que tem todas as marcas de sangue. Pior que, mano, dá pra ver bem direitinho quem que tá assinado aqui, mano. Pô, outra hora eu vou dar uma boa estudada nisso aqui, tá? Pra ver exatamente quais são os nomes que a gente tem, se é que são nomes, né? Mas legal que isso aqui, ó, realmente parece um Naruto, né? Lembra um Narutinho do Lamen, maneiro. Morte de Jiraiya. Então, se Fukasaku conhece o nível de Minato no Senjutsu, é porque o próprio Minato treinou com ele no passado. Sim, isso já responde uma dúvida frequente da fandom. Mas como Fukasaku saberia comparar Naruto com Minato se Minato nunca treinou o Senjutsu? E a resposta é simples, porque o Minato treinou sim o Senjutsu. Sim. O próprio Fukasaku deixa isso claro. Ele conhecia muito bem o Minato e até mesmo seu nível com o Senjutsu. E tudo isso se confirma no capítulo... Pior que faz bastante sentido, tá? 665 e 667, quando o Minato finalmente entra no modo sábio durante a quarta Grande Guerra Ninja. Ali vemos que o seu modo... O que temos aí? Sábio é perfeito, sem características de sapo, igual ao de Naruto. Isso prova que Minato tinha um domínio superior ao de Jiraiya, mas ele mesmo explica sua limitação. Demorava muito para reunir chakra natural e não conseguia manter o modo ativo por muito tempo. Exatamente, mano, exatamente. O que indica que o Naruto já superou o Minato. Naquele ponto da história faz sentido você colocar ali que a frase do Fukasaku também remete à energia natural. Porque realmente o Minato tinha essa penalidade dele não conseguir manter por muito tempo, embora fosse perfeito. Ele domina muito bem, mas por pouco tempo. Enquanto o Jiraiya é o oposto. O Jiraiya domina por bastante tempo até, consegue manter, mas não é tão refinado, né? Essa é a diferença. Enquanto isso, o Naruto é o melhor dos dois mundos. O cara consegue manter por bastante tempo, com os clones também, né? E um refino muito bom, mano. E com um refino, cara, excepcional. Então o Naruto realmente, cara, tinha superado os dois nesse quesito, principalmente, né? Ou seja, Minato dominava o Senjutsu de forma técnica, mas não tinha um domínio tão refinado como o de Naruto para usá-lo com frequência. E aqui tá outro ponto que gera confusão na fandom, simplesmente por causa de adaptação, de tradução. Ah, tradução? Esquece. Ele simplesmente traduziu o que está no original. Na tradução em português. Principalmente de português, tá? Do inglês pro português, mano, se perde muita coisa. Do japonês pra português também. Mano, galera... Em português, o Minato diz: eu nunca usei em batalhas reais. Isso é o... No inglês ele fala, se eu não me engano... que ele não tá acostumado a usar, ou algo assim, ele não usa muito, sabe? Porque não faz sentido o Minato usar muito. Não faz nada, não tem nada a ver com o estilo de combate dele. Ele ficar parado pra ganhar energia natural pra usar por um curto espaço de... Mano, é muito, muito, muito situacional. Se ele usou isso aí alguma vez em batalha, foi alguma batalha muito específica. Usado por muita gente pra argumentar que nem é válido considerar o modo sábio do Minato em batalhas. Mas no original japonês, ele fala algo totalmente diferente. Por isso, mesmo em combates reais, não tem usado muito. A versão oficial da Viz em inglês também segue essas exatas palavras. Portanto, o certo é, Minato já havia usado o modo sábio em batalhas, sim, só não era algo tão frequente. Também, mano, vamos ser sinceros, mano. Quais oponentes que iriam sobreviver a um Hiraishin base do Minato, né? Pra você fazer o Minato recorrer a isso, cara, você tem que ser ou muito pica, ou ter alguma falha extremamente específica que vai fazer com que o Minato precise usar força bruta, né?
pra aumentar atributo por um curto período de tempo. É muito específico, é muito específico. E o Minato geralmente não precisa, porque ele usa tudo na velocidade. Esse detalhe muda tudo. Não é que ele nunca tenha usado, mas sim que era pouco prático em sua rotina de combate. Mas Sim. isso também... Mas aí, ó, não é só a rotina de combate, também, sim, claro, o Júlio tá certo, mas eu acho que principalmente o estilo de luta do Minato, cara, porque o estilo de luta, o modus operandi dele, mano, é de efetuar ali a eliminação rápida. Entrou, matou, saiu, sabe? Ele geralmente era assim, principalmente na terceira grande guerra ninja, mano. Bem significa que ele já usou quando foi preciso. E como o último passo e recomendação do Fukasaku é usar a fusão, não é errado considerar essa possibilidade com o Minato. Pô, interessante. É possível que no passado, pra suprir o modo de combate dele, o Fukasaku e a esposa dele tenham sim concentrado energia pra ele. Pô, isso provavelmente funcionaria muito bem, tá? Muito bem, muito bem. A narrativa da obra em si já abre margem para isso. Sim. Se for partir do ponto que apenas Jiraiya mostrou, vamos lembrar que só foi mostrado apenas uma vez. Isso significa que o Pior que faria sentido, viu? Faria sentido. É uma boa saída, uma boa justificativa. Jiraiya só usou uma vez em sua vida? Não. O próprio mangá confirma isso. Shima diz: garoto, por que você sempre tem que invocar a gente em lugares tão bagunçados? Ô, na moral, o Jiraiya era muito Zé Ruela, né, mano? Fukasaku continua falando. Mano, esses velhos aí devem ver os Jiraiya. De novo, a gente tá aqui no esgoto, mano. Caraca, Jiraiya, sempre nesses perrengues aqui, cara. Com certeza que o Jiraiya tem seus motivos. E o Jiraiya conclui: Complicado. me desculpem pelas circunstâncias. Ou seja, só foi mostrado uma vez no mangá. Mas narrativamente ele já usou outras vezes. Sim. Mas aí vem a questão. O Jiraiya não usou contra o Orochimaru. Não usou contra... Assim, não usou na primeira luta aqui, né, do clássico, porque a gente sabe que ele tava extremamente nerfado aí, né? Nem tinha como ele parar, ficar lá concentrando, porque ele tava envenenado. Ele tava totalmente ferrado aqui. Poderia? Pô, até poderia, mas ia levar tempo, ia ser mau rolê. E aí, tipo assim, nessa luta aqui, a gente não viu, mas, pô, é possível que ele tenha usado sim aqui, tá? Aqui ele pode ter usado. Ele pode ter usado nessa luta. A gente só viu um flashback dela, que é no clássico, que é quando... Esse capítulo aí é o capítulo que o Naruto vai sair da aldeia junto com o Jiraiya, né? Se eu não me engano, é a despedida após arco de resgate do Sasuke, que tem esse flashback. Se eu não me engano, é esse. Mas ele tem esse flashback aqui, mano, e é muito breve. É tipo só uma página mostrando eles indo. E aí, ó, você é uma piada. E aí tem mais uma partezinha dessa página que é o Orochimaru indo correndo assim de frente pro Jiraiya. É muito pouca coisa que a gente tem, mas eu acho que é bem possível assim que ele tenha usado o modo sabe aqui, tá? Não diria que ele não usou. contra o Hanzou. Então, Contra o Hanzo acho que não faz muito sentido mesmo, não. contra quem ele usou? Não se sabe. Só sabemos que narrativamente Contra o Danzo, pô, muito arriscado, eu acho, muito arriscado. ele usou da mesma forma que nunca vimos o Minato usando. O Hanzo, ele, mano, tem um veneno muito perigoso, tá ligado? Eu acho que eles não podiam arriscar tanto ficar parado contra ele. Contra o Orochimaru até tem um espaço ali pra ele fazer isso, né? Invocar sapo, fazer ali umas paradinhas e tal, mas contra o Hanzo, cara. Hanzo é vida ou morte, sabe? Eu acho que ele não ia arriscar muito, não. Em vida, porém Principalmente porque ele ainda não era tão experiente assim, e a Tsunade nem tinha o Byakugou na época. ele fala que não usava muito, mas usava. Entende como Usava, a sim, falta usava. de uso demonstrado não exclui o uso narrativo? Sim. E para completar esse ponto, Jiraiya demorou um pouco para invocar Shima e Fukasaku. Sim, foi um pouco. No anime foi estendido e pareceu demorar muito, mas 80% daquela luta foi filler. No mangá, ele os invoca em pouquíssimo tempo. Shima mostrou que é possível invocar Fukasaku de imediato, como se fosse uma invocação comum, o que ressalta a importância de dominar o Senjutsu por si só, coisa que Jiraiya não era capaz, como foi confirmado nesse trecho aqui do mangá. Minato, por outro lado, consegue dominar por si só. Então será que ele demoraria para invocar Fukasaku e Shima? E eu acredito que não, porque da mesma forma que Shima os invoca de imediato, Minato, que também domina o Senjutsu perfeito, Ele poderia invocar. Poderia, mas aí ele não invocou na guerra. Ele não invocou na guerra. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu lembrar a causa e efeito da guerra.
Tá, levando em conta que o Minato ficou 90% da guerra sem braço, mano, eu acho que também não tinha como ele fazer muita coisa, né? Feito, né, por si só, Porque ele tem que ficar também assim. seria capaz de invocar. E agora vamos responder algumas dúvidas e críticas da fandom de Naruto. Se Minato tinha o modo Não, contra o Obito não faria sentido. sábio, porque ele não usou contra o Obito? Não faria Porque sentido. naquela situação, velocidade e precisão eram muito Sim. mais importantes. Sim. O Hiraishi Não tinha pra que ele ativar o modo sábio aí, mano. Ele precisava, mano, acabar com a luta rápida pra ele já ir correr contra 9 caudas, mano. Então, tipo assim, se ele fosse usar contra algum inimigo, seria contra 9 caudas e não contra o Obito, mano. Sim, era a arma perfeita contra a intangibilidade do Obito. Entrar em modo sábio demoraria E não é nem que ele fosse realmente usar contra 9 caudas, mas pra mim faz muito mais sentido ele usar contra 9 caudas do que contra o Obito. Principalmente por causa que ele já começa com o Kamui a luta, então ele já viu que é uma questão de velocidade isso aí. Eu só fugi, só tô vivo aqui por causa de velocidade. Eu ativei o Hiraishin e tal, só me safei por causa disso. Na cabeça do Minato, mano, eu acho que isso faz bastante sentido. mais do que o necessário. Se ele tinha, por que nunca usou antes na história? Deve ter Bem, usado, velho. vimos que no original Sim. o Minato disse que já usou sim. Isso é muito claro. Ele apenas não usava muito porque, como ele mesmo diz, o tempo de ativação e manutenção era curto. Seu estilo de luta girava em torno de teleportes e movimentos rápidos, não de poder bruto. Então seu modo sábio seria situacional, ou seja, Uhum, quando fosse preciso, ele ativaria, mas não é o seu estilo de luta principal. Se o Minato não era tão bom infundindo o chakra sábio, por que ele simplesmente não invocou Fukasaku e Ó, esse aqui eu realmente nunca pensei muito sobre o assunto, cara, mas se fosse pra falar, eu acho que é porque ele tava sem o braço. E depois ele fica sem os dois, né? Mas eu acho que foi porque ele realmente não teve tempo pra parar pra usar, porque, mano, a gente sabe que o Minato na guerra, ele é extremamente nerfado por estado psicológico e também por ficar sem braço a luta toda, né? O Kishimoto realmente tirou tudo desse cara aí, que nem tirou o Kamui do Obito. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é porque ele realmente não tava com os braços e ele não dava pra invocar direito. Shima na guerra? Eu Isso acho. é simples, porque quando ele descobriu que o Senjutsu funcionava no Jinchuriki do Death É, também tem essa parte aí do Jubito só funcionar sem jutsu contra ele, né? Que eles descobrem uma hora. Mas nessa hora, ele já tava sem braço. Se eu não me engano, ele já tinha perdido o braço pra Gudodama. Caudas, ele já estava Já. sem um dos braços. Carai, Julião. Ou seja, ele não poderia Caralho, fazer Julião. esse selo aí que o Jiraiya fez. Então não é que ele não conseguia, e sim ele não podia fazer, porque ele estava incapacitado fisicamente para executar o selo de mão necessário. O próprio Jiraiya falou que para invocar os sapos sábios, ele precisava ficar naquele selo de mão. Então é algo muito específico, e o Minato não estava em condições físicas de fazer. Então, isso seria mais um nerf que ele recebeu na guerra? Foi fanservice Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Minato é extremamente nerfado, né? do Kishimoto? Pode até ser fanservice, mas foi um fanservice coerente com a obra. Eu não acho que foi muito fanservice, na real. Mano, o que foi mais fanservice foi o Minato ter o KCM2. Pô, aquilo lá, Cube Chakra Mode 2, mano, que é isso, mano? Aquilo ali nem faz sentido, mano. Aquilo ali contradiz o próprio terceiro Hokage. Eu fiquei, mano, que é isso, cara? De onde é que saiu isso aí? Como é? Pera aí, isso aí não faz muito sentido, não. Agora, o modo sábio, pô, nada diz que ele não poderia ter dominado, né? Então, pô, é que nem falar que a gente nunca viu ele treinando o Shuriken, mano. Pô, mas caralho, é óbvio que ele treina, mano. É óbvio que ele tem isso, sabe? Não tem nada que exclui que ele não tenha, né? Então, pô, pra mim faz muito sentido. Kishimoto plantou pistas no capítulo 412, 418 e 430 e só foi revelar no 667. Isso não é furo de roteiro, isso é construção narrativa. Repare como Kishimoto constrói essa escada. Primeiro, Naruto é comparado Agora vem a pergunta. Ah, isso aí foi mal escrito? Cara, em geral, acho que ele podia ter colocado aí também menção honrosa ao Minato, sabe? Só pra dar mais esse detalhe de preparo, mas é aquela coisa, tá ligado? Também não era nada obrigatório, pô, não contradisse nada, tá de boa, tá ligado? Tava em aberto. O Kishimoto sempre deixa pontas em aberto pra depois ele trabalhar. E como não contradiz nada, tá aí, né? Tá suave, pô. Pra mim não é tão mal escrito. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, claro, com certeza. Daí só uma citaçãozinha do Minato já matou a pau aí, qualquer dúvida. Mas também, do jeito que tá aí, não tá ruim não. a Jiraiya. Jiraiya tinha um modo sábio imperfeito. Naruto o supera no capítulo 418. Depois, Naruto é comparado a Minato.
Minato tinha um modo sábio perfeito, mas com limitações de tempo. Naruto o supera no capítulo 430, quando Fukasaku reconhece que ele já havia ultrapassado seus antecessores. Por fim, Naruto se torna o verdadeiro mestre do Senjutsu, com resistência e capacidade de usá-lo em alto nível, superando tanto Jiraiya quanto Minato. Ou seja, essa progressão é tão clara que só pode ter sido planejada. O modo sábio do Minato... Pô, fica bem aberto, cara. Eu não diria a palavra planejada, mas eu diria que faz sentido, tá? Acho que faz bastante sentido. não é uma invenção de última hora, mas uma peça desse degrau narrativo. Pode ser também planejado, mas assim, não achei que foi tão planejado assim. Mas ok, foi legal, foi bom, funciona. Não é um furo, não é um retcon, ao meu ver, não muda nada. Não contradiz nada, não substitui nada na trama usando retroatividade, né? Pra mim, mano, tá suave, tá safe. Tá safe. Pra mim, isso foi muito safe. O que não é safe, ao meu ver, é o KCM2. Esse aí não dá não, mano. Com isso, eu concluo que o modo sábio do Minato faz sentido, sim. E mais, ele já havia sido implicitamente mostrado poucos capítulos depois da estreia desse poder na obra. Muito, mas muito antes da guerra. No capítulo 412, Fukasaku deixa aberta a possibilidade para outros ninjas. No 418, Naruto supera Jiraiya. No 430, Fukasaku compara Naruto diretamente a Minato e Jiraiya. E no 400 e não sei o que, ele fala isso aqui, que ele era um dos melhores. Então tinha outros que eram iguais ou melhores a ele. Pronto. Está feito. Está feito, cara. Tá aberto, tá em aberto, pô. Deixa claro que ele treinou Senjutsu. E no 667... E aí mostra o Minato também com um Senjutsu não tão bom quanto o do Naruto. É isso. Tudo se confirma quando o Minato ativa o seu modo sábio perfeito. Perfeito, mano. E assim como Fukasaku falou, seu domínio era abaixo do nível do Naruto. As pistas estavam todas lá, espalhadas pelo mangá. E agora você tem as Muito bom, pô. Muito bom vídeo. provas para rebater qualquer um que diga que isso foi puro furo de roteiro. Mano, muito bom vídeo, tá? Só faltou, na minha opinião, dar um pouquinho mais de destaque nisso aqui, cara, que isso aqui é muito importante. Eu acho que isso aqui é a chave do argumento, cara. Eu acho que isso aqui é a chave do argumento. Mas, ô, muito bom o vídeo, tá, Julião? Muito bom. Eu vou logar e vou dar like, mano. Muito legal, cara. Muito legal. Muito bem feito o vídeo, pô. Nota 10. Ou 9,5. 9,5. Também não vai se achando muito, não. 9,5. Tamo junto aí. Mas é isso, rapaziada. Concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários. Esse aqui foi um corte. Tamo junto. Valeu e tchau.